O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem diz o homem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Reverendíssimo Padre Luiz, é uma honra estar aqui com o senhor, viu? Caros ministros, coroinhas, povo de Deus aqui reunido, pais e padrinhos das crianças que hoje serão batizadas. É com muita alegria que acolhemos a cada um de vocês. Hoje é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. É o domingo santo, do qual nós somos seduzidos a estar com o Senhor Jesus. É o dia muito especial para nós católicos, né? Dia que nós devemos estar aqui abertamente para participar fervorosamente da palavra de Deus. Estamos no mês da Bíblia, né? Santo Agostinho nos diz que toda vez que eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está falando comigo. E quando eu rezo, eu falo com Deus. Então vamos privilegiar esta palavra, né, que é tão edificadora em nossas vidas, que nós possamos realmente estar ali diante dela, ouvindo Deus falar conosco, né? E depois vamos conversar com o Senhor. A CNBB, ela propõe para todos nós nesse tempo, né, nesse mês de setembro, lermos lá o livro da sabedoria. Se você tiver aquela disponibilidade, né, faça essa leitura. Vocês vão ver que vão sair lá enriquecidos. E preste muita atenção no capítulo 9. É uma oração muito forte. Também ano do laicato, né? Ano do leigo e da leiga. São vocês que a igreja está sempre acolhendo para auxiliar na condução do Evangelho na nossa comunidade. São os catequistas, pastoral do batismo, né? Todos os membros da nossa igreja. E se você ainda não se decidiu, né, a servir ao Cristo na sua paróquia, coloque a serviço da sua igreja, coloque a serviço de Deus. A liturgia da palavra hoje nos coloca 3 pontos fundamentais. Primeiro, a confiança no Senhor, porque Ele é o nosso auxiliador, Ele nunca vai nos abandonar. A segunda, a fé. A fé é que nos move na caminhada. E o Evangelho, antes de falar um pouquinho do Evangelho, eu queria colocar uma historinha para vocês. Tinha um grande sábio que pegou 2 copos com água e colocou açúcar em um. E diluiu 100%. E colocou na mesa e chamou o Joãozinho. Joãozinho, vem aqui, Joãozinho. Em qual desses copos tem açúcar? Aí o Joãozinho olhou de longe e falou assim: eu posso me aproximar?
Pode, Joãozinho. Aí o Joãozinho se aproximou. Eu posso pegar? Pode. Aí malandramente ele levantou para saber se lá no finalzinho sempre sobra, né? Alguma coisa, né, do açúcar, mas estava diluído 100%. Aí ele falou assim: eu posso experimentar? Pode, Joãozinho. Ele experimentou aqueles 2 copos com água. Quando ele terminou de experimentar, ele falou assim: nesse aqui tem açúcar. Quando nós experimentarmos verdadeiramente quem é Jesus, nós vamos responder como Pedro respondeu. O Evangelho começa dizendo que Jesus pega seus discípulos, né, e vai para uma cidadezinha afastada de Jerusalém, Cesareia de Filipe. É um povoado simples, né, bem humilde, aonde ele começa a conversar com ele. Porque se nós estivermos no meio da agitação, a gente provavelmente não vai conseguir responder as coisas corretas, não vamos ouvir direito, né, a pergunta, porque a gente está preocupado com as coisas, né? E Jesus espertamente, didaticamente, leva seus discípulos para um local bem simples. E lá pergunta para eles, né? Quem diz o povo ser o filho do homem? Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou algum dos profetas. Embora dando títulos para eles de pessoas importantes, né? Mas ele fica decepcionado, porque eles não compreenderam quem é ele, quem é o filho do homem, quem é o Messias. Porque ainda não experimentaram profundamente desta água, né, que é Jesus Cristo. E aí, ele faz uma pergunta crucial para os seus discípulos. Essa pergunta é para nós hoje, mas nós temos que responder com firmeza. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para a sua família, para as suas ações? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias. Jesus proíbe severamente que ele fale para os outros quem é ele. Por quê? Porque Jesus logo em seguida começa a falar o que vai acontecer com ele. Eu vou sofrer, vou ser rejeitado, as pessoas vão me caluniar, vão falar mal de mim. E Pedro não aceita isso, porque ele fala: não, mas aí chama Jesus à parte, né? E repreende Jesus. Não, o Senhor não vai acontecer isso com o Senhor, que Deus os livre. E Jesus fala severamente novamente com Pedro, aquele que revelou quem ele era: afastai-vos de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como homem. Meus irmãos, isso é para nós, que muitas vezes pensamos as coisas deste mundo. Nós não pensamos as coisas de Deus, porque nós queremos só facilidade, porque seguir Jesus Cristo é carregar a nossa cruz. Seguir Jesus Cristo é se colocar a tapa, né? Colocar a nossa cara a tapa. É ser provado. E Pedro age como homem, não como as palavras de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas tudo fácil na nossa vida, né? Só facilidade, queremos só os bens materiais deste mundo. Se coloca dificuldade na nossa caminhada, a gente não, eu não vou seguir mais esse caminho aqui, vou seguir esse caminho que é muito mais fácil na minha vida. Porque ainda nós não experimentamos quem é Jesus profundamente em nossas vidas. Nós não decidimos mudar. E Jesus ainda continua falando: se você quiser me seguir, pegue a sua cruz. Na sexta-feira passada nós tivemos a exaltação da Santa Cruz. Se você olhar para a cruz de Jesus, vai perceber o amor profundo que Ele tem por cada um de nós. Aquela cruz tão pesada, e se tornou muito mais pesada ainda pelos nossos pecados. Mas Ele não reclamou, Ele simplesmente obedeceu e carregou a sua cruz com toda a força. E muitas vezes nós, no primeiro obstáculo, a gente já quer abandonar a nossa cruz. Ah, não, essa cruz não é minha. Essa cruz deve ser de outra pessoa, né? A gente muitas vezes quer uma cruz que seja de isopor, né? Que seja leve, né? Mas o segmento de Jesus, como Ele nos fala: pegue a sua cruz e me siga. É do jeito que estiver. Porque na medida que você vai caminhando ao encontro do Senhor, essa cruz vai se tornando mais leve. Você vai sendo capaz sim de carregar a sua cruz. E quem quiser salvar a sua vida por causa de mim, vai ser salvo. É uma entrega profunda nossa. É o desejo de estar na presença do Senhor.
é cumprir com a palavra de Deus, é ser verdadeiro, é ser cristão, é não caluniar o outro. Vamos olhar na primeira leitura, o profeta falando que nós temos que abrir os nossos ouvidos, né? Porque Deus está conosco, mas as provações elas virão. Vão caluniar a gente, vão mentir, não é? Vão falar muito mal da gente, mas não podemos desistir porque o Senhor está conosco. É Ele que nos fortalece na nossa caminhada. Por isso que nós somos cristãos, meus irmãos. Precisamos nos aproximar, experimentar a água para saber quem é Jesus em nossa vida e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos pede. Fazer como Maria falou, né? Fazer tudo o que meu filho vos disser. É cumprir com a palavra de Deus, é ser verdadeiro, é tratar o outro com humanidade, olhar para o outro e perceber a presença do Cristo. Aí sim você vai estar sabendo quem é Jesus Cristo. A leitura segunda de Tiago fala da fé, né? Muitas vezes falando assim, eu tenho fé, mas a gente não é capaz de mover um só braço para ajudar uma pessoa. Tiago nos dá um exemplo, né, na passagem. Um exemplo muito claro, que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes encontramos pessoas passando necessidade, está com frio no tempo do frio, né? A gente não é capaz de tirar a própria blusa, né? Para entregar para aquela pessoa. Porque pode ser que em casa a gente tenha muitas, né? Mas eu é que não vou dar a minha blusa para ele, que se vire. Vai se aquecer. Dá um prato de comida, a gente também não dá. Vai comer. É Tiago falando. Mas e a nossa ação? Para que eu tenho a minha fé? Sem ação não adianta nada. Ah, mas eu estou rezando na igreja, eu estou rezando pelaquela pessoa. Mas sim, a oração é muito importante, meus irmãos. Mas se não tiver uma ação nossa, não adianta nada. Aquela pessoa vai ficar ali sofrendo. Muitas vezes até na nossa família, com nosso esposo, a nossa esposa, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, a gente não consegue estender a mão para ajudar. Principalmente aquelas pessoas que são mais afastadas, né? A gente não tem coragem, porque ainda nos falta fé. Nos falta ter atitude como cristão. Olha só, Jesus, ele sempre tinha compaixão das pessoas, porque ele se colocava na mesma posição daquela pessoa lá, e ajudava a todos, sem discriminar ninguém. Acolhia a todos. Essa é a nossa atitude como cristão. Devemos nos acolher, ser diferente. Para terminar, né? Para terminar mesmo, né? Tem mais uma historinha. Você já viu falar de Madre Teresa de Calcutá, não já? Ela recebeu aquele prêmio Nobel da Paz, lembram? E no dia seguinte ela foi convidada para ir ao Vaticano para receber uma homenagem. E lá estava toda a cúpula da igreja, as autoridades locais, para recebê-la, para fazer uma homenagem bem forte para ela, né? Madre Teresa, aquela pessoa que olhava para o outro e via Jesus Cristo, né? Acolhia todas as pessoas, principalmente os pobres. E aí ela chega lá em Roma. Quando entra no Vaticano, os pobres cercam ela lá. Aí começa a conversar com ela. E ali o tempo vai passando, e se aproxima o horário da solenidade para ela. E aí vem um cerimonialista lá falar com ela. Madre Teresa, a senhora não está vendo que vai atrasar a solenidade? Daí ela olhou para aquele cerimonialista com um olhar assim, fulminante, e falou assim para ele. Você não está vendo que eu estou conversando com Jesus Cristo? Em cada um de nós, Jesus vive. Então nós precisamos ajudar o seu irmão. Ajude aquela pessoa que precisa de uma palavra amiga, que muitas vezes nós negamos, né? Olha para o exemplo de Jesus. Vamos agir conforme Deus, não conforme esse mundo. Porque se nós formos agir conforme esse mundo, será de forma egoísta. Então que cada um de nós, nesse santo dia, possamos realmente mudar os nossos comportamentos, né? Ser cristão. Papai e mamãe que apresentam os filhos para receber o batismo, parabéns pela atitude. Isso é gesto de amor, né? Gesto de transformação na vida deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.